Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que esta paz continue reinando em nossos corações. É com grande alegria que nós estamos nesta noite no templo sede da nossa igreja, reunidos para glorificarmos a Deus, exaltarmos o seu santo nome, ouvirmos e aprendermos a sua santa palavra e o privilégio de cercar a sua mesa, participando deste memorial, trazendo à nossa memória o que o Filho de Deus fez por nós. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pelo convite, pela oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e eu vou ler a princípio apenas o versículo 4. Enquanto os irmãos estão procurando, eu gostaria de pedir aos irmãos que, após a leitura, os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas em Atos, capítulo de número 2. Os que encontraram, digam bem forte, amém. Amém. Diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e todos digam bem forte, amém. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, que foi apenas o verso de número 4 do capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, traz-nos a narrativa do derramamento do Espírito Santo. Este derramamento que foi prometido pelo Filho de Deus. E aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos o cumprimento da promessa feita por Jesus. Nós podemos confirmar isso lendo alguns versos da Bíblia Sagrada que mostram-nos esta promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo feito por Jesus. Se não, vejamos livro ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o último capítulo, que é o capítulo de número 24, e eu passo a ler a partir do versículo de número 46, que nos confirma o que nós acabamos de dizer. Jesus fez a promessa do derramamento do Espírito, e o texto lido em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, mostra-nos o cumprimento desta promessa. Se não, vejamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 46, que nos informa dizendo assim. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse: eis o que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade, até que do alto sejais
revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vá na sua Bíblia, a partir do versículo de número 7, ou apenas o versículo 8, que mostram-nos Jesus fazendo a promessa do derramamento do Espírito Santo. Assim diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glorificado seja o nome do Senhor. No dia certo, no tempo certo, a promessa que Jesus fez do derramar do Espírito se cumpriu. E diz o texto que nós lemos apenas o versículo de número 4, a partir do versículo 1 assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que Jesus prometeu se cumpriu. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificá-lo? Louvado seja Deus. O interessante, meus queridos, que este derramar, que foi o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, e que em Atos dos Apóstolos aqui está registrado, trouxe ou provocou efeitos na igreja. Os efeitos provocados pelo derramamento do Espírito Santo não se resumem apenas nos 28 capítulos, se não estou equivocado, do livro de Atos dos Apóstolos. Mas como forma de resumo, nós podemos observar no capítulo 2, veja na sua Bíblia, a partir do versículo 42, os resultados do derramamento do Espírito Santo. E estes resultados atravessaram tempos até chegar no Brasil. Quantos podem glorificar a Deus? O que é que nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, que é o resumo dos resultados do derramado do Espírito Santo? Diz-nos assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Eu gostaria, meus queridos irmãos, nessa perspectiva do que nós já falamos até agora, fazer uma pergunta a vós. E dependendo da resposta dos irmãos, eu vou dar continuidade a esta mensagem que alguns minutos atrás eu iniciei. A pergunta é essa: quantos aqui querem viver este mover, esta unção, esta graça, este poder, partindo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2? Eu vou fazer a pergunta novamente. Quantos aqui querem viver
este mover, esta graça, esta unção, este poder, partindo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Era essa a resposta que eu esperava ouvir dos meus queridos irmãos. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria de mostrar a vós algumas coisas que aconteceram antes do derramamento do Espírito Santo. Muitas vezes nós pregamos o que aconteceu após ou pós derramamento do Espírito Santo. É errado, pastor? É óbvio que não. Mas muitas vezes nós esquecemos de mostrar à igreja o que aconteceu antes do derramamento do Espírito Santo, para que isso fosse fundamental, ou isso foi fundamental, estas coisas foram fundamentais para o derramar do Espírito Santo. Eu não estou dizendo com isso que Deus estava condicionado a estas coisas para derramar do seu poder. Claro que não, meus queridos, mas o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus de propósitos. Ele não faz nada errado, tudo que Ele faz certo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Pois bem, como os irmãos me responderam, dizendo que querem viver este mover, este poder, esta graça, esta unção, que a igreja primitiva viveu, é importante nós notarmos algumas coisas que aconteceram antes do derramamento do Espírito Santo. E o que foi que aconteceu, pastor Gessé, antes do derramamento do Espírito Santo na vida dos crentes, na vida da igreja? Primeira coisa, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, vá para a Bíblia, e o último capítulo de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Por isso que eu pedi para os irmãos permanecerem com as suas Bíblias abertas. Se eu não estou equivocado, Lucas tem 24 capítulos. É isso mesmo. Então vá para os últimos versos do capítulo 24, e eu vou ler a partir do versículo de número 50. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 50. E vejamos o que foi que aconteceu com a igreja, que foi de capital importância para eles desfrutarem deste poder, desta graça através do Espírito Santo, no seu derramar. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 50. Diz-nos assim: então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E abençoando-os ele, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. 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 Diga para o irmão que está perto de você: o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, mas a igreja estava dizendo o que estava fazendo o quê? Então eles adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando, louvando, louvando. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, mas antes dele ser derramado, a igreja louvando, louvando, louvando. Eu só vou parar quando você der o glória mais forte que você puder nesta noite, louvando e bendizendo a Deus, louvando e bendizendo a Deus, louvando e bendizendo a Deus. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta: quantos querem viver este mover, esta graça, este poder, esta unção? Me respondam nesta noite. Então louve, 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 louve a Deus. Como é que tem crentes que querem viver este poder, esta graça, esta unção, que não louvam a Deus, que não adoram a Deus, que não bendizem ao Senhor dos senhores, e querem viver um mover, a unção, o poder, a graça do Espírito de Deus. Ele pode viver uma espécie de movimento,
ou de comportamentos que mais são místicos do que a unção, o poder, a graça de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te lembrar, se tu quer viver a unção do Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus, então abra a tua boca para louvar, abra a tua boca para adorar, abra a tua boca para bendizer o nome do Senhor. Faça isso em alguns segundos em nome de Jesus. Ele quer mover nesta noite, Ele quer mover nesta noite, Ele quer encher nesta noite, Ele quer renovar nesta noite, Ele quer derramar a sua unção sobre a tua vida nesta noite. Então é de importância que você abra a tua boca e glorifique a Deus, exalte a Deus. Se lembre dos irmãos da igreja primitiva, antes do derramar do Espírito, eles estão aqui louvando, louvando, louvando a promessa, Pai, a promessa, Pai, a promessa, Pai. Aleluia! Como é que eu quero viver esta unção se a minha boca, os meus lábios é para falar mal da vida alheia? Como é que eu quero viver esta unção, este poder, se eu não louvo a Deus, se eu não adoro a Deus, se eu não bendigo o seu santo nome? Louve a Deus, bendiga o seu santo nome. Mas para não ser cansativo aos irmãos, deixa eu mostrar para os irmãos na Bíblia uma segunda coisa que aconteceu na igreja antes do derramado do Espírito, que é importante para nós que queiramos viver, quisermos viver esta unção, esta graça, este poder que a igreja primitiva viveu. Atos dos Apóstolos, agora o capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 6. Veja na sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha aqui para mim, por gentileza. Olha a perspectiva que estavam os apóstolos. A perspectiva deles, a visão deles. Por mais bem intencionados que estavam, a perspectiva deles era até real. E aonde isso se baseia, pastor? Na pergunta que eles fizeram para Jesus. E qual foi a pergunta que eles fizeram para Jesus? Versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Pergunta a nível terreal, coisas daqui da vida. Vou perguntar mais uma vez: quantos aqui querem viver o mover, o poder, a unção, a graça que a igreja primitiva viveu a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? Se manifeste nesta noite, se manifeste. Como é que você quer viver esta unção, este poder, esta graça, se o teu pensamento é só terra? Se a tua perspectiva é alicerçada nas coisas materiais, a tua perspectiva, a tua esperança é alicerçada nas coisas desta vida. Eu vou responder a você nesta noite a mesma resposta que Jesus deu a eles, quando Jesus disse: não vos pertence saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que eu tenho para vocês não está aqui no âmbito material, não, mas recebereis poder. O que eu tenho para vocês é poder, 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 poder. Se você está entendendo, abra a boca e glorifique a Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é a tua visão?
Qual é a tua perspectiva? Qual é a tua esperança? Qual é o teu olhar? Qual é a tua cosmovisão? Se a nossa cosmovisão está baseada nas ideologias materiais, nós não iremos viver este mover, esta unção, esta graça, este poder que a igreja primitiva viveu, porque a cosmovisão deles não estava baseada em teorias humanas. A cosmovisão deles, depois do entendimento, depois da palavra de Jesus, era no céu, na glória, em Deus. Só os que entendem esta palavra, levantem as suas mãos e bem forte, dê o glória que você puder dar nesta noite. Diga nesta noite: glorificado seja o nome do Senhor. A minha cosmovisão está baseada na palavra. É partindo da palavra, foi a palavra que montou, que me deu a cosmovisão. Que é cosmovisão? Como é que eu enxergo a vida? Se a tua cosmovisão está alicerçada nas ideologias desta vida, e uma delas é: as coisas, elas são medidas a partir do homem. Não, o homem não é o centro das coisas. O centro de tudo é Deus. O centro de tudo é Deus. Levanta a mão para o alto e diga: o centro de tudo é Deus. O centro de tudo é Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, quando a Bíblia é a base, a minha cosmovisão vai ser baseado na palavra de Deus. Aí eu vou viver esta unção, esta graça, este poder. Mas para finalizar, meus queridos, vamos ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e vejamos uma terceira coisa que aconteceu na igreja primitiva, antes do derramamento do Espírito Santo, que é importante que aconteça conosco. Primeiro, devemos ter uma vida de adoração. Segundo, não devemos ficar presos com as coisas desta vida, mas estarmos focados em Deus. Mas veja comigo, a partir do versículo 15 deste capítulo, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 15. Quem encontrou, diga glória a Jesus. A leitura será longa, porque eu vou finalizar o capítulo 1, mas se faz necessário. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas, disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predissesse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele foi contado conosco e partiu deste ministério. Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E todos os que habitavam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Alceldama, isto é, campo de sangue. Pois no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro a sua liderança. Portanto, é necessário que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Apresentaram-se dois, quem? José, chamado Barsabás, que tinha sobrenome o Justo, e o irmão Matias. Então oraram, dizendo: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois escolhestes, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, e todos digam bem forte, amém. Amém. Aqui eu finalizo esta palavra. Terceira coisa importante que aconteceu no meio da igreja, no seio da igreja primitiva, que foi de capital importância para que eles vivessem Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. O que nós lemos? Nós lemos aqui a sucessão
de Judas Iscariotes. Nesta oportunidade, seguindo aqui a narrativa, não tinha 12 apóstolos. Neste momento tinham apenas quantos? 11 apóstolos. Eu pergunto para os irmãos, esta quantidade resumida de um apóstolo estava condicionando o derramar do Espírito? Ou Deus estava condicionado a alguma coisa deste tipo para derramar o seu Espírito? Não, meus queridos. Deus poderia muito bem derramar do Espírito Santo com 5 apóstolos, com 2 apóstolos, com nenhum apóstolo. Você nunca parou para pensar por quê? Será se isso daqui está registrado à toa? Eram quantos apóstolos? 12, mas aqui eram apenas 11. Mas o Espírito de Deus só foi derramado quando foi completado o apostolado, ou quando o apostolado estava completo. Que lição nós podemos extrair daqui? Se nós quisermos viver este mover, esta unção, esta graça, este poder de Atos dos Apóstolos capítulo 2, tudo tem que estar completo nas nossas vidas, e este completo no sentido de prontidão para Deus derramar do seu poder. O que é que está faltando para você viver este poder, esta graça, esta unção? Qual é o 12º apóstolo? Aqui estou falando no sentido de aplicação, que está faltando na tua vida. O que está faltando em você para que você viva esta unção, esta graça, este mover de Deus na tua vida? Número 12 fala de completude. Deus não é um Deus de fazer obra pela metade. Ele é um Deus que faz tudo por completo. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão e glorifique a Deus. Mas neste episódio, meus queridos, eu quero, para finalizar, extrair 2 coisas aqui que me chamam a atenção. 2 coisas que aconteceram na igreja primitiva para a escolha do 12º apóstolo. Os irmãos podem observar que Pedro, no texto, ele toma a palavra e cita uma passagem da Bíblia Sagrada. Não foi isso? Não é isso que nós lemos? Pedro, quando ele inicia a sua fala, ele faz uso da palavra de Deus. Se não vejamos, veja na sua Bíblia, por favor. Versículo 15: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas, disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Olha aqui para mim, o apóstolo Pedro, ao tomar a palavra, ele poderia muito bem não fazer uso desse texto da Bíblia. E por que ele faz? Ele poderia muito bem se levantar, usar a palavra, vamos escolher quem vai suceder Judas, e não citar esta passagem da Bíblia. Sabe o que é que eu aprendo aqui, meus queridos? É crente que quando vai fazer qualquer coisa, principalmente fazer algo na obra de Deus, levante ela aí, por favor. Está respaldado pela palavra. Está respaldado pela palavra. Está respaldado pela palavra. As tuas atitudes, as tuas ações têm respaldo na palavra. Ou você toma atitude movido a emoção, ou movido a acertos políticos eclesiásticos. Eu, como pastor, eu devo ser movido nas minhas ações, principalmente no que diz respeito ao ministério,
Respaldado pela palavra, respaldado pela palavra, respaldado pela palavra. Quem recebe esta palavra, abra sua boca e bem forte glorifique o nome do Senhor. Eu falei bem forte, bem forte. Eu não falei bem fraco, eu falei bem forte. Abra a tua boca e glorifica a Deus. Viva uma vida respaldada pela palavra. Mas uma segunda coisa me chamou a atenção aqui. Foi no critério que foi posto para a escolha do próximo apóstolo. A escolha do próximo apóstolo não estava nos seus talentos. Tudo isso é importante. Não estava na sua influência. O que é que está dizendo o texto? Eu vou resumir toda a história. Vamos indicar quem andou com Jesus. Vocês não entenderam, não. Estou fazendo um resumo do texto. Vamos escolher, vamos indicar, melhor dizendo, quem andou com Jesus. Eu vou repetir, vamos indicar quem andou com Jesus. E eu aplico esta palavra nesta noite. Vamos indicar homens, vamos indicar mulheres que andam com Jesus. Vamos indicar professor de escola dominical que anda com Jesus. Vamos indicar superintendente da escola dominical que anda com Jesus. Vamos indicar dirigente de círculo de oração que anda com Jesus. Vamos indicar dirigente de congregação que anda com Jesus. Vamos indicar diáconos ou obreiros para o diaconato que andam com Jesus. Eu vou mais além, com todo retremor e temor nesta noite. Vamos indicar obreiros para o santo ministério que andam com Jesus. Só os que entendem esta palavra, levante a mão e bem alto glorifique ao eterno Deus. Está se escolhendo por influência, está se escolhendo apenas por causa de talento. Isso tudo é importante, mas nada disso está acima de uma vida consagrada a Deus. E para finalizar, porque eu já estourei o tempo, além deste critério, o que foi que eles fizeram para a escolha dos indicados? Diga para o irmão, oração. Diga para ele de novo, oração. Até ele se irritar e dar um glória a Deus, oração. Diga, oração, 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 oração. Ah, pastor, foi lançado sorte. Te lembra que antes do jogar a sorte, eles oraram, eles oraram, eles oraram, eles oraram, eles oraram, eles oraram. Antes de você indicar, ore, 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 que Jesus vai te mostrar. Só os que recebem esta palavra, joga as suas duas mãos para cima e por alguns segundos dê glória, aleluia, glorifique o nome do Senhor bem alto para o inferno estremecer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, amém.